O narcisista e o seu possível quadro de depressão. Olá amigos e amigas de Reflexão e Luz. Aqui estamos para mais um vídeo de extrema importância informativa, sobre o qual você precisa saber. Vamos falar sobre a depressão dos narcisistas. Esta é uma pergunta frequente e uma grande dúvida entre os internautas. Antes de mais nada é preciso adiantar que todo narcisista poderá apresentar quadros de depressão, mas que vai acontecer à sua maneira, e será sobre esta questão que vamos falar neste conteúdo. Dos fatores de risco e de como vai ocorrer a depressão na pessoa portadora desse terrível transtorno. Por conceito, depressão é um estado de tristeza profunda, causada por alguma situação perturbadora e estressante na vida da pessoa, sempre vindas de acontecimentos desfavoráveis e marcantes negativamente, como uma morte na família, separação e divórcio, alguma perca profissional relevante, medo proveniente de algum fenômeno da natureza, problemas financeiros ou a descoberta de uma doença crônica inesperada, além de muitos outros fatores que irão depender da particularidade de cada um e também da sua forma de encarar o mundo e as pessoas. A esses fenômenos e acontecimentos chamamos de gatilhos. Coisas que irão magoar profundamente uma pessoa e desencadear este estado de desânimo e tristeza profunda. Estes gatilhos poderão ser tanto de influência externa como interna. Mas o narcisista por sua natureza estará sempre tomado de vários outros gatilhos internos além destes tradicionais. Serão fatos negativos por ele criado que apenas uma pessoa transtornada daria algum valor. A depressão é um estado emocional negativo que afeta a sua capacidade de sentir, sua forma de pensar e agir. A vítima será tomada por um forte grau de tristeza, ansiedade, baixa autoestima, prejuízos do apetite e do sono. Nada estará bom e a pessoa depressiva passa a não contar mais com a possibilidade de momentos melhores. Mas você irá perguntar: e o narcisista? Sendo ele um profissional causador de tristeza nas pessoas, sendo ele um malfeitor e provocador destes gatilhos, como poderá ele também ter depressão? Não seria o narcisista um forte aliado deste mal e totalmente imune e livre dos seus efeitos? Pois bem, o narcisista com toda essa aparência de forte, de arrogante, de alguém conhecedor, dominador e controlador da situação, será um forte candidato à depressão como ninguém. Podemos citar um exemplo para demonstrar que tudo vai ocorrer com mais frequência quando uma pessoa estiver submetida a um grupo de risco. Um exemplo desta vulnerabilidade de risco estamos assistindo ultimamente. Em virtude da pandemia do coronavírus, notamos que aumentou assustadoramente as mortes envolvendo profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros. Por estarem num grupo de risco, acabaram por ficar mais vulneráveis à contaminação. Assim vai acontecer com o narcisista em referência à possibilidade da depressão. Por estar inserido no grupo de risco da trapaça, do medo, da traição e tantos outros fatores negativos por ele criados e nos quais ele estará metido, não terá como o narcisista não ser também contaminado e ser facilmente abraçado por este mal. A depressão no narcisista será o reflexo de todo o mal que ele causa aos outros e consequentemente a ele mesmo, pois não tem como você pilotar uma churrasqueira sem se aquecer, podendo até se queimar diante de um mínimo descuido. Da mesma forma, o narcisista vai prejudicar a vida dos outros, mas descuidar da dele. Durante a vida toda o narcisista estará em meio a confusões e atitudes disfuncionais que certamente não irá lhe trazer uma boa qualidade de vida. O narcisista vive numa constante disputa por direitos, na busca por admiração e conquista. Mas como ele sonha muito alto e nem sempre as coisas serão como ele quer. Além da ansiedade pela busca constante por coisas quase impossíveis, virá a frustração por não conquistar, tendo que amargar com possíveis derrotas. Um prato cheio para alimentar a depressão do narcisista, com o aumento da angústia e da sensação de perca e vazio, com as quais eles não conseguem lidar. Com as inevitáveis percas, faltará ao narcisista o suprimento que ele tanto precisa e o desespero poderá tomar conta deste abusador. Uma pessoa não narcisista ainda poderá aceitar ajuda de outros e buscar por tratamento e acompanhamento médico quando estiver em um quadro depressivo grave. Mas o narcisista nem isso. Raramente ele irá procurar por um profissional e quando o fizer, dificilmente irá obter êxito no tratamento. Estes abusadores vão duvidar da capacidade do profissional e questionar a sua formação acadêmica. Na mente arrogante do narcisista ainda não nasceu um profissional à altura para atendê-lo adequadamente. Sendo assim, será comum o narcisista se automedicar com antidepressivos, vivendo abarrotados de caixas de medicação sem qualquer prescrição e controle.
Na verdade, todo narcisista vai achar e dizer que o seu parceiro ou a sua parceira é quem deveria procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Podemos citar alguns fatores desencadeadores da depressão narcisista, das quais eles nunca serão capazes de admitir ou rever, minimizar ou aceitar. Serão fatores altamente estressantes para eles, que para uma pessoa saudável não teria qualquer importância ou peso. Fator número 1. Cansaço e tédio. A vida do narcisista é muito turbulenta e difícil para ele administrar. Ele acabou por criar um ambiente desplanejado, que não iria dar em outra coisa a não ser a dificuldade em se manter dentro dele com um mínimo de paz. No decorrer de toda a vida, o narcisista foi acumulando relações turbulentas, tanto afetivas, familiares ou no meio social, com finais trágicos em alguns deles e fortes consequências. Fator número 2. Manter a aparência. O narcisista não gosta de ser tratado ou comparado a qualquer um. A sua arrogância e o ar de grandeza que habita a sua mente vai causar um desgaste terrível neste abusador. Afinal de contas, mesmo com a aparente habilidade de enganar e manipular do narcisista, não é fácil alguém se manter em alta glória o tempo todo sem que se tenha um preço a pagar. O narcisista pagará caro por isso e as consequências serão inevitáveis, pesando diretamente no seu quadro de depressão. Fator número 3. Ansiedade pela conquista de poder, bens e status. Os narcisistas vivem numa luta constante para serem reconhecidos e exaltados. Eles necessitam estar em evidência para que seu nome seja valorizado. Além desta busca por status no meio social, vão travar uma luta obsessiva para conseguir poder e bens materiais. Acontece que a vida não é tão fácil e generosa assim como se pinta, e diante dos tropeços que certamente não serão poucos, o narcisista vai se deprimir. Fator número 4. Senso de direito. Esta talvez seja uma das coisas que mais vai deprimir um narcisista. É ver o seu direito negado. Mas não é do direito legal e constitucional de cada cidadão que estamos nos referindo. O senso de direito do narcisista será algo fora do normal. Na visão do abusador narcisista, somente ele poderá usufruir desta prerrogativa. Tudo deverá ser feito para ele tão somente. Mas como nem tudo é flores, o narcisista vai ter que lidar com situações adversas, afinal de contas o mundo não é só dele. E mais uma vez o narcisista vai alimentar a sua depressão. Fator número 5. A desilusão do narcisista. Para o narcisista é insuportável aceitar o princípio da realidade. Desta forma ele vai criando ilusões e fantasias para alimentar uma falsa realidade e tentar enganar as pessoas enquanto engana a si mesmo. Ocorre que ilusões possuem prazo de validade e não vai demorar para prevalecer a realidade. Nesta hora o narcisista mais que ninguém vai sentir os impactos, estando despreparado para aceitar e vai se deprimir. Fator número 6. Relações conturbadas. O narcisista vive saindo de um relacionamento e entrando em outro logo em seguida. Esta situação, que acabará arrasando com muitas vidas, não vai poupar o narcisista também. Sabemos que todo rompimento é catastrófico quando for feito por narcisistas. O desgaste ávido vai levar o narcisista à depressão, principalmente se houver dificuldades em encontrar novas fontes de imediato. É necessário lembrar que trouxemos aqui alguns exemplos destes gatilhos. Mas lembrando também que todos estes fatores que vão alimentar a depressão do narcisista serão contínuos, ou seja, o narcisista vai carregar estas características pela vida toda, ao contrário de alguém não narcisista, que obviamente vai passar por momentos de estresse por desejar algo quase impossível ou poderá ter alguma elevação anormal do ego, mas que serão pontuais e passageiras. No narcisista vai pesar demais a desilusão dos desejos não realizados, onde ele vai apontar sempre um culpado para isso, menos ele. O narcisista terá a sensação de perda por algo que já não era dele, e vai se desgastar muito por isso. De forma equivocada há quem diga que narcisistas não sofrem de depressão. Mero engano. Ocorre que o narcisista, quanto mais sofre, mais arrogante ele fica, e assim consegue encobrir parte da sua realidade. Na verdade, a desilusão que vai derivar do narcisismo desencadeia angústia e vai aniquilando pela perda do objeto idealizado. Mas ele prefere morrer a deixar transparecer esta imagem de fracasso. Assim vai passar para muitos esta falsa imagem de pessoa resolvida e de bem com a vida, mas que no fundo vive em uma profunda depressão. Resumindo, o narcisista tem sim depressão, mas por incrível que pareça ele vai usar esta condição para manipular as pessoas mais uma vez, se fazendo de vítimas e assim atrair a compaixão das pessoas empatas, para que continue a ser sempre servido.
Esta depressão não será porque ele perdeu você, ou por estar com saudades de alguém, ou ainda por um amor não correspondido. Ele vai entrar em depressão quando os seus planos não darem certo. Um exemplo disso é: suponhamos que o narcisista te dá 10 dias de castigo do silêncio, mas que não surtiu muito efeito na vítima. Neste caso ele vai entrar em depressão movido pela raiva de ter falhado. Porque eu não dei 30 dias de gelo ao invés de apenas 10. A depressão no narcisista normalmente terá pouco a ver com influências externas, mas sim com gatilhos que serão por ele mesmo armados, estando ele sempre tomado de ódio e sede de vingança, pois para ele o culpado da depressão será sempre você. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição neste canal e deixe o seu like e o seu valioso comentário. Reflexão e Luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.